As commodities agrícolas abriram os trabalhos nesta semana encarando novas e fortes quedas de preço na Bolsa de Chicago. E agora, qual foi o motivo? Uma tal renovação do acordo para exportação de grãos da Ucrânia pelo Mar Negro, o conhecido Corredor de Exportação. O tal acordo, que venceria no último dia 18 de março, teria sido renovado por pelo menos 60 dias, a metade do período pretendido. Mas o que a equipe de grãos aqui da Rural Business, especialista em formação profissional e investigativa de mercado, tem a dizer sobre isso e que tem o poder de diminuir os riscos para quem opera neste mercado? Pois nossa equipe alerta é que, na verdade, essa é uma narrativa que está sendo requentada, pois já tinha sido usada em julho de 2022, colocada em prática com o objetivo de ganhar os holofotes da mídia e sensibilizar o mundo de que era uma ação humanitária que tinha o nobre fim de combater uma crise alimentar global. E como podemos ver, representantes da ONU voltaram a usar o tema como se fosse a mais pura das verdades, reduzindo a pó a lucratividade dos produtores de grãos aqui do Brasil, que terão graves problemas para se manter na atividade se não houver uma reversão nos preços dos grãos e das carnes, a ponto de ao menos cobrir os custos e garantir os investimentos na nova safra. Uma matéria divulgada pelo UOL no último dia 17 de março diz bem o porquê tudo aconteceu. Até que ponto funcionou o acordo de grãos Ucrânia-Rússia? A matéria cita que o secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, teria afirmado no início de março que o pacto contribuiu para reduzir o custo global dos alimentos, proporcionando alívio crítico. Um pouco mais além, a reportagem diz o seguinte: grãos para os ricos? Uma crítica persistente à iniciativa para os grãos é que as nações mais ricas, inclusive várias da União Europeia, receberam mais cereais ucranianos após o bloqueio do que as de regiões mais pobres. Mosley confirma essa acusação, porém muito do que foi exportado através da iniciativa era milho, não trigo. Além disso, a principal meta do acordo seria seu impacto nos mercados internacionais de cereais, mais do que o fluxo a partir da Ucrânia em si. O mais importante é os grãos entrarem no mercado. Isso, mais o aplacamento dos medos, exerce pressão negativa sobre os preços para o benefício de todos, mas, sobretudo, dos países mais pobres, mais inseguros do ponto de vista alimentar, que não são importadores líquidos. Mosley é ninguém menos que William Mosley, membro do painel da ONU de peritos de alto nível em segurança alimentar e nutrição, para o qual o mais importante é os grãos entrarem no mercado, já que a principal meta do acordo seria seu impacto nos mercados internacionais de cereais, mais do que o fluxo a partir da Ucrânia em si. E o que a Rural Business questiona é: a estratégia da ONU não será um tiro no próprio pé? Colocar a Ucrânia como centro do universo agrícola global e forçar gigantes países fornecedores de alimentos como Brasil, Estados Unidos e Argentina a venderem a sua produção abaixo do preço de custo seria mesmo uma estratégia inteligente? Na avaliação dos nossos especialistas, tudo não passa do mais absoluto e puro teatro que pode custar caro ao mundo. Ninguém está preocupado ou compadecido pelo que está acontecendo dentro da Ucrânia, com a sua população e muito menos com os países pobres. Como bem diz a matéria, existe uma crítica persistente, afirmando que as nações mais ricas, inclusive várias da União Europeia, receberam mais cereais ucranianos após o bloqueio do que as de regiões mais pobres. E agora o tal pacto será usado, na opinião aqui da Rural Business, para amenizar a crise entre Rússia e Estados Unidos, já que qualquer prorrogação além de meados de maio vai depender de remoção de algumas sanções ocidentais impostas aos russos. Mas as narrativas continuam. A ordem é insistir na ideia de que a Ucrânia teria a capacidade de salvar o mundo da fome. Mas voltamos a alertar: não, a Ucrânia não
tem essa capacidade. Em matéria publicada no último sábado, onde anuncia a renovação do acordo, a agência de notícias Reuters diz o seguinte: acordo de grãos com a Ucrânia no Mar Negro é estendido por pelo menos 60 dias. A iniciativa de grãos do Mar Negro, juntamente com o memorando de entendimento sobre a promoção de produtos alimentícios e fertilizantes russos nos mercados mundiais, são essenciais para a segurança alimentar global, especialmente para os países em desenvolvimento, disse o porta-voz da ONU, Stéphane Dujarric, em comunicado. A Rússia e a Ucrânia são os principais fornecedores globais de commodities alimentares e a Rússia também é um dos principais exportadores de fertilizantes. Meu amigo, dizer que a Rússia e a Ucrânia são os principais fornecedores globais de commodities alimentares é uma tremenda mentira. E para a Rural Business, nada mais é que a sequência de uma narrativa que visa jogar os holofotes para um lado, enquanto de outro são costurados acordos bem menos humanitários. Como revelado por este gráfico, a Ucrânia era e continua sendo o quarto país na lista de maiores exportadores de milho do planeta, com expectativa de exportar 22 milhões e 500 mil toneladas do cereal nesta temporada 2022-23, o que é menos da metade do que Estados Unidos e Brasil terão que exportar, este sim, para salvar o mundo da fome. E aqui tem um problema gravíssimo. Enquanto força um olhar para a Ucrânia, a ONU está esquecendo de alertar ao mundo que a seca está levando a Argentina a viver uma das mais terríveis perdas de produção de grãos da sua história e dificilmente terá essas 35 milhões de toneladas de milho previstas para exportar. Já no trigo, a Ucrânia era o quarto maior fornecedor. Você ouviu bem? Era, já não é mais. Tanto que a Ucrânia nem aparece mais no ranking de 5 maiores fornecedores de trigo do mundo, como pode ver por este gráfico. E na avaliação da Rural Business, a explicação para todo o desespero da ONU está no primeiro colocado, a Rússia, que, como pode ver na imagem, é o único país hoje que tem grande excedente de trigo para exportar. E olha, pode ter certeza, meu amigo, que Vladimir Putin não vai abrir mão de usar essa vantagem como arma para negociar sanções, algo que a nossa equipe vem alertando desde que essa guerra começou. Uma outra informação que comprova todos os alertas que a Rural Business vem fazendo aos seus assinantes desde que esse circo sobre corredor de exportação veio à tona, derrubando os preços das commodities agrícolas e o lucro dos produtores, é que até agora a Ucrânia teria exportado menos de 25 milhões de toneladas sob o acordo costurado pelas Nações Unidas, principalmente de milho e trigo, dizem as matérias em questão. O primeiro detalhe é: quem teriam sido aí os principais destinos dessas remessas? Aqui estão: China, Itália, Espanha, Turquia e Holanda. Consegue ver aí nessa lista algum país pobre e com graves problemas de fome? O segundo detalhe é que o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, conhecido pela sigla em inglês USDA, continua insistindo que a Ucrânia vai exportar, nessa safra que estamos hoje, a 2022-23, nada menos que 37 milhões de toneladas de milho e trigo. E gostaríamos de saber de onde vem tamanho otimismo com embarques quase um terço abaixo das expectativas realizadas até agora. O terceiro detalhe é, mesmo que exista todo este grão em questão e que após um ano de guerra ele ainda esteja em perfeitas condições de consumo, o que vai acontecer depois? Este seria o real problema do mundo ou o problema real pode vir em seguida, com uma queda brutal na produção de grãos da Ucrânia. E o quarto e maior detalhe de todos é: o que vai acontecer com o abastecimento mundial de alimentos se estrangularem o caixa dos produtores da América do Sul e dos Estados Unidos? Quem vai, de fato, matar a fome do planeta? A Ucrânia? Ou, quem sabe, os dirigentes da ONU, que hoje pagam de salvadores da pátria, iludindo o mundo com informações distorcidas e tendenciosas para garantir interesses que passam muito longe dos anunciados? Pois é,
Quem? Existe sim uma perfeita manobra para segurar os preços dos alimentos no mundo, mas uma hora o mercado vai perguntar: onde está a abundância de grãos que vocês falaram que tinham? Por isso, alertamos a você que opera no agronegócio que é imprescindível conhecer a fundo o mercado em que atua para evitar maiores prejuízos. E este é o motivo da Rural Business renovar o convite para que você acompanhe as nossas análises de mercado de grãos e proteína animal, que são disponibilizadas todos os dias e com exclusividade para os assinantes de um dos nossos pacotes de informação, e que começam a partir de apenas R$ 9,90 por mês. Quem opera direta ou indiretamente no mercado agrícola precisa ter acesso aos nossos serviços, para que assim possa conhecer o ontem, avaliar o hoje e, sobretudo, se preparar para o amanhã, pois sem informação investigativa de mercado, você pode ser facilmente iludido e amargar enormes prejuízos.